Primeira Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 3, que diz assim o versículo 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Somente até aqui. Glória a Deus. Nós sabemos que esta passagem, ou melhor dizendo, aqui Paulo ele estava falando com a igreja de Corinto. Ali era uma igreja a qual foi fundada por Paulo. A igreja de Corinto ela foi fundada por Paulo por volta do ano 50, durante uma estadia de 18 meses na sua segunda viagem missionária. Logo depois, Paulo ele fez a sua terceira viagem missionária a Éfeso, quando Paulo ele recebeu a notícia pelos da família de Cloé que havia dissensões, havia contendas ali naquela igreja, aonde ele fundou. Louvado seja o nome do Senhor. Também ele recebeu a notícia que havia prática de imoralidade sexual ali naquele lugar, naquela igreja. Certo que ali naquela igreja de Coríntios não havia todos ali daquela forma, em pecado. Certo que tinha uma minoria que era separado, que servia a Deus, que se separava do pecado, mas vivia essas práticas erradas. Louvado seja Deus. Então Paulo ele ali se preocupou com essa prática a qual eles viviam praticando. Então Paulo logo ele enviou Timóteo ali para tentar resolver algo ali naquele lugar. E logo depois ele também escreveu a primeira carta. E esta carta não foi encontrada. Louvado seja Deus. E logo depois ele escreveu a segunda carta. E ali para que aquele povo pudesse, aleluia, se consertar dos seus maus caminhos. A carta de Paulo é uma carta de advertência. Paulo ele era cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. E as cartas que Paulo escrevia eram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para edificar a igreja, para adverter a igreja, exortar a igreja dos seus maus caminhos. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que naquela época, aleluia, havia para mais de 26 templos que aquele povo da cidade de Corinto havia construído. Quem construiu foi os gregos. Eles construíram vários templos que consagravam a vários deuses ali naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade histórica, era uma cidade que vinha pessoas de vários lugares do mundo, porque era uma cidade que eles faziam negócios de várias formas. Então vinha negociante, vinha pessoas de vários lugares também adorar a esses deuses pagãos. E eu vou falar que alguns desses deuses ele era conhecido como Deus Mar. Esse Deus Mar, ele era muito adorado. E até hoje, desde a antiguidade, vocês podem observar que se vocês verem, tem a época que o povo eles vão fazer oferenda no mar. Eles colocam aquilo tudo dentro de um barquinho, eles fazem ali, e ali eles botam aquelas coisas, aquelas flores, aquelas comidas, aquelas velas, e jogam no mar. Aquilo ali vem desde a antiguidade. Hoje, pode ter outro nome, mas naquele tempo o nome era Deus Mar. Então havia também outro Deus por nome Deus Sol. Era outro Deus também adorado pelo aquele povo. E não era só o povo da cidade de Coríntios que adorava, também os cristãos.
que se diziam crentes, eles também estavam ali em adoração a esses deuses pagãos. E ali este Deus Sol, ele tinha vários nomes. Ele tinha o nome também de Natal, que hoje é conhecido como Natal. Entendam bem, Natal, ele é uma festa pagã. E muitos cristãos comemoram. E dizem que é comemorado o nascimento de Cristo. Na Bíblia não relata a data, nem a hora do nascimento de Jesus, não tem data, dizendo foi no dia 25 ou foi no dia 30, não, isso foi criado pelo homem desde a antiguidade, esta data, mas muitos comemoram que é o nascimento de Jesus.